Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o professor Josiano. Então, nessa aula de hoje eu quero iniciar compartilhando uma mensagem bíblica com vocês, que fala o seguinte: mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Êxodo 20. Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o contexto da Revolução Industrial e fazer a correção da atividade que foi passada na aula anterior. Ok? Então vamos lá, nós vamos iniciar falando sobre o contexto da Revolução Industrial. Então, na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra introduziu no sistema produtivo dois tipos de máquinas: de produção têxtil e máquinas a vapor. Com a mecanização, a indústria de tecidos ganhou rapidez e precisão, o que resultou em um número crescente de produtos em menor tempo e com preços mais baixos. Essa transformação mecânica, e seus efeitos espalharam por todos os setores, compondo o que determinou a chamada Revolução Industrial. Esse processo iniciou na Inglaterra, por meio de uma série de motivos. O primeiro motivo foi o progressivo enriquecimento da burguesia inglesa, com as atividades mercantilistas. O segundo foi o controle do governo inglês, pelo parlamento desde a Revolução Gloriosa de 1688. Este órgão era composto não só pelos proprietários de terra, mas também de grandes comerciantes, que defendia seus interesses. O terceiro motivo foi que a Inglaterra possuía grandes jazidas de ferro e carvão, matéria-prima indispensável à fabricação de máquinas e à geração de energia. Já o quarto motivo foi que na Idade Moderna a lã inglesa conquistou o seu espaço no mercado europeu. Por isso, antigas propriedades agrícolas foram transformadas em grandes pastos, destinados à criação de ovelhas, dispensando assim os camponeses, que sem trabalho no campo dirigiam-se para as cidades. O quinto motivo foi a disponibilidade de mão de obra. As terras que antes eram de uso comum dos camponeses foram tomadas por meio da política, dos cercamentos. Em razão disso, muitas pessoas acabaram se dirigindo às cidades, formando assim um grande contingente de mão de obra barata para as fábricas. Essas mudanças estão integradas na chamada Revolução Agrícola Inglesa, que é o que? A concentração da propriedade rural nas mãos de grandes senhores, o alargamento das áreas de plantio e criação no campo, e os novos métodos de plantio e consideráveis aumentos produtivos. Revolução para quem? Com a Revolução Industrial, vários setores passaram a ser mais produtivos e eficientes, como a medicina, as comunicações, a produção de alimentos e os transportes. O efeito mais visível dessa transformação se nota na demografia, que a população europeia, que não passava de 100 milhões no ano de 1700, quase dobrou, chegando em 188 milhões em 1800. Do modo que a renda nacional inglesa também cresceu, passando dos 48 milhões de libras em 1690, para os 405 milhões em 1812, aumentando quase 9 vezes. Mas será que essas transformações geraram benefício para os diversos grupos sociais e chegaram a todos os povos do mundo? Será? Claro que não,
Primeiro porque o enriquecimento da burguesia inglesa se deu à custa da exploração dos outros grupos sociais, né? Resultando assim no surgimento de uma massa miserável, né? De trabalhadores nas grandes cidades. Vamos lá, vamos falar sobre as fases da Revolução Industrial e suas novas tecnologias. Então, a primeira Revolução Industrial, ou seja, a primeira fase da Revolução Industrial, ela se deu-se mais ou menos em 1760 a 1850, né? Foi marcada pela substituição da manufatura, né? Ou seja, a produção manual, pela maquinofatura, ou seja, produção com uso de máquinas, né? Nessa época, a indústria têxtil foi a que mais se desenvolveu. Já a segunda fase da Revolução Industrial, ou segunda Revolução Industrial, foi de 1850 a 1960, né? O processo de industrialização que acelerou, né, com a difusão do uso do aço, né, e o desenvolvimento das novas fontes energéticas, né, como o petróleo e a eletricidade. Então, a partir de 1960, né, aproximadamente, as novas transformações tecnológicas produtivas deram origem à denominada terceira revolução industrial, ou seja, a terceira fase da revolução, né? O desenvolvimento da microeletrônica, né, possibilitou os avanços na informática, nas comunicações e na robótica. E a biotecnologia, por meio de engenharia genética, né, possibilitou o aumento de produção de alimentos e a descoberta de novas terapias. Os efeitos dessas transformações são sentidos até hoje, né, como a informatização da economia e o avanço das tecnologias de comunicação, como telefonia, celular, internet, entre outros. Já a quarta revolução industrial, ou quarta fase da revolução, ela teve início no começo do século XXI, né? Que seria com a plena automatização, né, das fábricas, né? Combinados com máquinas com o processo digital, tendo a internet como o eixo desse processo. A quarta revolução industrial também é chamada de Revolução 4.0, né, que amplia a dinamização anterior, incluindo a nomenclatura, né, das neurotecnologias, robôs, inteligência artificial, biotecnologias, sistemas de armazenamento de energia, né, drones, impressoras 3D, entre outros. A luta dos trabalhadores. Diante das dificuldades no meio rural e atraídos pelo trabalho nas fábricas, muitos camponeses e pequenos artesãos migraram para as cidades industriais, né, que se transformaram em verdadeiros conglomerados, né, humanos. A organização espacial dessas cidades refletia o distanciamento cada vez maior entre os dois extremos, né, da estrutura social. O operariado e a burguesia. Os burgueses procuravam morar em bairros arborizados e dotados de serviços públicos bem distantes da poluição, né, das indústrias e da pobreza dos bairros operários. Os trabalhadores faziam uma jornada de trabalho que variava de 14 a 18 horas por dia, em péssimas condições de higiene, segurança, recebendo pagamentos geralmente irrisórios, ou seja, pequenos, né? Mulheres e crianças tinham remuneração ainda menor. Então, diante dessas condições de vida subhumanas de trabalhos, né, os operários eles se rebelaram, né? Na década de 1810, né, os operários da indústria têxtil começaram a destruir as máquinas, né, das fábricas, consideradas culpadas, né, pelas suas misérias. E tirava o trabalho de centenas de indivíduos, né? Esse movimento ficou conhecido como o ludismo, né, que foi duramente reprimidos, né, e os envolvidos punidos com a morte, né, ou a deportação. Nessa mesma época, né, os trabalhadores britânicos também buscavam se organizar os sindicatos, né, associações de auxílios mútuos, né, que apoiavam os operários e suas famílias em casos de doença, morte ou o desemprego, né. Proibidas pelo Estado, né, essas associações também lutavam por melhores condições de vida, né, e de trabalho, organizando assim manifestações
greves e outros protestos. Então, graças a essas lutas, né, os sindicatos acabaram sendo reconhecidos oficialmente como legítimos representantes da classe trabalhadora, né? Então, quais foram essas conquistas, né? Foi o quê? Em 1826 foi o direito à greve, né, na Inglaterra. Em 1833, a proibição do trabalho para menores de 9 anos, né, também na Inglaterra. Em 1841 foi a proibição do trabalho para menores de 8 anos na França. Em 1847 foi a limitação de 10 horas de trabalho para mulheres e crianças na Inglaterra, né? Em 1850 foi a limitação de 10 horas de trabalho para todos na Inglaterra. Em 1871 foi o reconhecimento dos sindicatos, né, na Inglaterra. Em 1883 foi a criação do seguro-doença na Alemanha. Em 1884 foi a criação do seguro de acidentes de trabalho na Alemanha, né? E reconhecimento dos sindicatos na França, também nesse período, em 1884. E 1889, a criação do seguro de velhice, né, e de invalidez. E 1898 foi a legislação sobre acidente de trabalho na França. Então essas foram as conquistas, né, dos trabalhadores, ou seja, as conquistas trabalhistas. Ok? Vamos fazer a correção da atividade de fixação que foi passada na aula anterior. Então vamos lá. Questão 1. O setor industrial é um importante elemento da economia de vários países, principalmente das nações mais desenvolvidas. Como se caracteriza esse setor? Resposta é: a indústria consiste em um conjunto sistematizado de arte e ofícios, né, de produção dentro de instalações, que são as fábricas, né, usando máquinas e trabalho humano, que transforma e combina as matérias-primas para produzir uma mercadoria que será posta à venda. Questão 2. O surgimento industrial, que tem sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor a partir de bens provenientes das indústrias de base, né, ou de recursos ligados à agricultura, qual é? A indústria de bens de consumo. Que a indústria de bens de consumo também é chamada de indústrias leves. Tem a sua produção direcionada para o mercado consumidor. Elas podem ser de bens duráveis e de bens não duráveis. Questão 3. Qual foi a primeira etapa de transformação da matéria-prima sem o uso de máquinas e sim de ferramentas, na qual o artesão realiza sozinho todas as etapas de transformação? Qual foi? O artesanato. Questão 4. Além do trabalho manual, existe também o emprego de máquinas simples, né, com a divisão de trabalho e assalariamento. Qual é? A manufatura. Questão 5. São as indústrias que produzem máquinas, equipamentos e ferramentas utilizados para outras fábricas, né? Destaca-se as indústrias mecânicas, que são as máquinas, e as indústrias de equipamentos, que são peças e ferramentas. Qual é? É a indústrias de bens intermediários. Então, pessoal, qualquer dúvida com relação ao conteúdo que foi passado sobre o contexto da Revolução Industrial, vocês podem me mandar mensagem tanto no WhatsApp quanto na plataforma que eu irei responder vocês, ok?